Já de volta com Manhã da Piedade, nesta terça-feira já tivemos o quadro Servo por Amor, conhecemos um pouco mais de uma história tão bonita, né, de um padre aqui da nossa arquidiocese. E agora é hora de falarmos dos pets, dos animaizinhos. Eu quero saber, você conhece o porquinho da Índia? Pois é, será que o porquinho, porque teria vindo da Índia, é o que eu imaginava? E você? Pois é, isso é o que muita gente pensa, é o que muita gente acredita. Mas, diferentemente disso, o nome sugere, né, na verdade, que esses pets não são da Índia, não. O nome sugere, mas eles não são de lá. Eles são de uma família de roedores, são originários daqui mesmo, da América do Sul. Ah, gente, seja como for, né? O fato é que esses bichinhos foram domesticados e hoje são muito populares como animais de estimação no Brasil, não só aqui, também pelo mundo. E você, quer saber mais sobre esse porquinho da Índia? Pois é, para isso nós estamos recebendo hoje aqui no programa as veterinárias a Natália Mello e a Gabriela Alpino. Então, elas vão contar um pouco pra gente sobre o mundo desses animaizinhos. Bem-vindas, Natália. Você também, Gabriela. Bom dia. Bom dia. Então, porquinho da Índia, o porquinho não é um porquinho e não é da Índia, é isso mesmo? Sim. Na verdade, assim, existe toda, né, uma lenda, uma história que envolve o nome popular desses animais. São roedores, né, como a gente conversou. E antigamente, na época, inclusive assim, das navegações, em que era a busca pelas Índias ocidentais, eles encontraram esses animais aqui, na América do Sul. Então, o tipo de vocalização deles é uma vocalização até muito estridente. Então, se assemelha à vocalização de um porco. Ah, por isso porquinho. Por isso porquinho. E no caso das Índias, que seriam as Índias ocidentais. Mas, na verdade, não tem nada, né, a ver com a própria Índia em si, se for ter essa relação. Não é o porquinho que veio da Índia, nada disso, não, então? Não, nada disso, de forma alguma. Pois é, e esse animalzinho? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre ele. Eu tô vendo que ele tá bem tranquilo ali, sim, calminho. Ela é bem mansinha. Quais são as principais características de um porquinho da Índia? Essa aqui é uma fêmea, já é uma fêmea adulta. Qual a idade dela? Ela tá com 2 anos. 2 anos é adulta já? Já é adulta, sim. E ela é um animal, assim, que já tem todo um condicionamento, vive num ambiente adequado, então é um animal que tem um convívio com a tutora aqui, né, é a própria Gabriela. E então, assim, ela fez todo um trabalho já de condicionamento para uma alimentação apropriada, o tipo de hidratação. A gente tem os bebedouros próprios, então é um animal que também já reconhece tudo no seu ambiente. É um animal que recebe uma alimentação muito rica em feno, que é extremamente importante para a espécie. É ração. O feno, na verdade, a gente tem uma quantidade de lignificação. Não é a ração, tem a ração extrusada específica para eles, mas capim, verduras, legumes, a gente tem como base da alimentação deles. E o ideal é então, ser uma alimentação balanceada. Bem balanceada. E no caso do feno, quanto mais duro, mais rígido ele for, melhor para o desgaste dentário do animal. Porque a dentição deles é uma dentição contínua. Então, ela não é interrompida em determinada fase da vida deles. Então, a gente precisa que eles tenham uma mastigação constante à base de muitas folhas, no caso o próprio feno, para promover isso de forma espontânea. Por isso que o feno tem que ser disponibilizado à vontade para o animal. Sim. À vontade. À vontade. E como que é, você que cuida dele, Gabriela, dela, né? Com uma menina, gente. Como que é o dia a dia? É um animalzinho agitado? É mais tranquilo? Não, ela é bem tranquila. O dia a dia, de manhã cedo, elas recebem, que são as duas, elas recebem os... Que a outra tá ali, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Também. Recebem os legumes, os vegetais delas, eu troco água, mas de manhã logo cedo elas já estão gritando, pedindo, elas gritam, são bastante condicionadas a quererem o que elas querem na hora que elas querem. E elas pedem carinho, normalmente de manhã. A canjica, ela chama canjica. Canjica. Ela é muito boazinha. São animais muito dóceis, então elas são agitadas, mas elas são muito medrosas, assim, a gente pode perceber, ela vai correr, vai fugir da gente, mas como ela já é muito acostumada comigo, ela é muito boazinha. E ela gosta de colo? Gosta. Pra quem tem criança, Natália, é um animalzinho, é indicado esse animalzinho? Sim.
desde que sob supervisão também, né, dos pais, de adultos, porque eles são animais muito assustados. Se fosse na natureza, eles seriam presas. Então, tem que ter um cuidado na hora de fazer uma contenção, não deixar cair. Eles podem se machucar, né? Podem machucar dependendo da agressividade do animal, com mordedura. Então, assim, é interessante, mas está sempre monitorando e acompanhando Sempre de também. olho na criançada, Sim, né? Para não sim. fazer peripécias aí com os bichinhos. Agora, é um tipo de animal que vive muito? A expectativa de vida deles, a gente observa em torno de 4 a 8 anos. Então, assim, literatura mesmo, a gente tem essa definição. Na clínica em si, a gente também tem acompanhado isso, tido pacientes, né, feito o acompanhamento de animais aí com, em média, 7 até 8 anos também. Então, fazendo todo um acompanhamento clínico, levando sempre, né, regularmente ao veterinário. Isso é muito importante. É muito importante, porque eles podem adoecer. Tem doenças que são muito características, esperadas envolvendo a espécie, que a gente tem que estar sempre de olho, sempre monitorando também. Quais são as doenças que mais atingem eles? Problemas em relação à alimentação inadequada, hipovitaminose. Por mais que explique, às vezes as pessoas acabam não seguindo Sim, ali a risca alimentação. Sim, sim. O porquinho da Índia é muito importante fazer sempre a suplementação de vitamina C. Então, se ele não obtém isso da dieta, a gente tem que suplementar isso de forma diária para eles. E aí, a falta dessa vitamina pode provocar sintomas, né, alterações clínicas importantes, inclusive. A questão da dentição também é muito importante, a gente está sempre monitorando, porque uma má oclusão dentária, por não ter o desgaste natural pela própria alimentação, chega um momento que eles param de comer, eles não conseguem mais. E aí só um procedimento cirúrgico, mediante anestesia, que a gente consegue corrigir essas alterações. Ou seja, tem que monitorar, então, periodicamente essa questão Periodicamente, dos dentinhos, né? Sim, sim. E problemas, né, como, às vezes, parasitismo, uma alimentação à base de excesso de fruta, que seja inadequada, como massas, pães, que às vezes o pessoal dá um pedacinho, um bonitinho, vou dar, petiscozinho, não é por e aí, eles vão né? gostando. Isso pode provocar consequências graves em todo o sistema digestivo do animal. E, então, assim, problemas de pele, eles também podem apresentar. O pelo cai muito? Cai, em determinadas épocas do ano, inclusive, eles trocam, né, esse pelo. Então, assim, quando está a época de muito calor, também cai com uma intensidade um pouco maior, aqui a gente vê, né? Inclusive, tá caindo, a calça dela preta é bom que dá o contraste, dá para mostrar já dá direitinho, para observar. né? Agora, são muitas as espécies de porquinho da Índia? São muitas raças. Muitas raças. Raças a gente tem bastante. No mercado, comumente, a gente encontra o padrão inglês, que no caso aqui é a canjica. De pelo curto. A canjica que é o pelo curto. é inglês. De pelo curto. Pelo curto, porque tem o inglês pelo longo. Sim. Tá. A gente tem a peruana. A peruana, que que é a Mônica. A Mônica. É a Mônica, essa é a... Vamos mostrar a Mônica? Vamos mostrar a Olha lá, Mônica. gente. Porque ela tá sozinha, a gente tá conversando aqui. Isso. E a Mônica tá sozinha. Vou pedir a doutora Natália e a Gabriela para passarem aqui, para elas ficarem mais próximas da Mônica. Elas vão ficar felizes, porque elas estavam começando a chorar. Esse barulhinho era Esse ela barulhinho choro. é característico. Era. Ah, tá. Essa é a Mônica. Essa é a Mônica. E o pelo é bem mais longo. E cai menos. Ah, esse pelo cai menos. Isso. Ele é mais espetadinho, ó. Tá. E para cuidar desses pelos dos animaizinhos no dia a dia? A escovação diária. Escovação diária. Também. Aí tem uma escova própria? Tem a escova que a gente utiliza, né, até de cachorro mesmo, mas proporcional ao tamanho do animal. E sempre fazendo com cuidado, porque a pele deles é muito delicada também. Mas é importante fazer essa escovação. Uhum. E dá banho no porquinho da Índia? Ele toma banho? Pode dar também, sempre que necessário. Mas, assim, não é indicado um banho em frequências, né? Como a gente faria num cão. Então, não necessariamente. Deixar só quando ele estiver muito sujo, às vezes com excesso de urina, que a própria aderência do pelo pode acontecer também. E então, se vai, às vezes, num contato com terra, só nessas ocasiões. Pois é, e aí? Como preparar o ambiente, a casa da pessoa para receber esse animalzinho? Você falou do contato com a terra. Tem que ter um espaço com terra? Tem que ter um espaço com luz? O que é ideal para recebê-los? No caso deles, assim, são animais gregários, então a gente sempre recomenda nunca ter só um animal, só um porquinho. Ele tá comendo. Ela tá comendo. Ela tá né, comendo. Gente, é a menina. E sempre colocar assim, se fosse na natureza, eles viveriam em grupos.
Então, eles demandam essa atenção, eles demandam esse convívio Aham. social. Então, se tiver só um animal, o recomendado é que a pessoa tenha tempo disponível para se dedicar à convivência com eles. E no caso, né, de um ambiente igual aqui a gente montou, tem a cacita e aqui tem tudo. Tem o alimento, tem essa área que a gente deixou mais isolada, que é onde a gente consegue condicioná-los a fazer as necessidades fisiológicas. Então, Que é bem aqui no cantinho. é bem aqui no cantinho. É um banheirinho. É um banheirinho. Ah, que bonitinho. Eles aprendem a fazer no lugarzinho certo, né? As excretas. E ali a gente tem brinquedinho, o suporte para ele puxar o feno. Então, isso tudo é muito importante. Aqui é uma pedra. Pois é, eu queria saber por que dessa pedra. Essa pedra, principalmente nessa época agora do verão e muito quente, ela promove um contato mais frio. Eles deitam com a barriguinha, então eles conseguem refrescar um pouco o corpo, a temperatura corporal deles. É importante também uma toquinha. A toquinha, Que é sim. o que? Essa de cá? Essa aqui? Ah, assim? qualquer As uma duas. das duas são Aqui são toquinhas. dois modelos. Dois modelos diferentes. A gente não Bonitinho. colocou porque eles adoram esconder, então a primeira coisa que Se elas iam fazer colocasse- era esconder. Isso. Tá, agora conta um pouco pra gente aqui. É bom ter todos esses utensílios aqui em casa, então, pra quem Sim. quer. É um só ou não? Dois? Dois ou mais. Animais? No mínimo dois. No mínimo dois. No mínimo dois. Aqui são duas, mas o ideal é um casalzinho, são duas, dois. O casal tem que tomar cuidado com a reprodução. Reproduzem muito. Reproduzem muito. Então, assim, se a pessoa em casa, né, não tiver interesse em, de repente, ter um grande número de animais, tem que estar atento a isso. Aqui, no caso, a gente tem duas fêmeas, então é convívio tranquilo, né? E sem expectativa de virem mais muitos outros animaizinhos, porque vai demandar todo um cuidado especial com os filhotes e tudo mais. Pois é, e aí o ideal é as pessoas que têm interesse levar um animalzinho desse pra casa quando ele é bem bebezinho, filhotinho? Sim, Como sim. que é? Ou não? É depois de já estar maiorzinho, como esses aqui? Não, quanto menorzinho o animal for pego, maiores são as chances dele se adaptar, né, com maior facilidade ao novo ambiente, aquelas pessoas com quem vai conviver. E assim, o convívio com o próprio tutor, o contato direto, também vai torná-lo mais dócil, sempre mais mansinho. Então é bem interessante pegá-lo bem novinho ainda também. E aí tem que ensinar tudo Sim. pra ele. Mas Igual a eles Gabriela vão muito no disse. instinto, assim, né? Eles são bem instintivos. E quando convivem dois animais, acaba que um vai aprendendo o comportamento com o outro. É bem interessante. E esses aí tem uma diferença. Essas duas têm uma diferença de idade grande até, né? Sim. Uma tem 2 anos e a outra 6 meses. 6 meses. 6 meses. Ela é menorzinha. Agora, pois é, e a pessoa que está planejando, tá vendo essas fofuras aqui e quer levar para casa, quer ter um animalzinho de estimação em casa. Além de preparar o ambiente, ter essa série de cuidados, né, que vocês disseram. Sim. A pessoa tem que preparar para gastar, para ter um bichinho desse. A pessoa gasta muito com alimentação, com a saúde dele. Não. A alimentação deles, né, é muito farta, se a gente for pensar aí em verdura, legume, folhas, de modo geral. Aham. O feno pode ser usado como o próprio substrato, né, das gaiolas, das cacitas, e é barato, então, assim, não tem um custo elevado. E são investimentos pontuais, então, assim... O gasto inicial é o gasto grande, inicial, com mas uma... a Pra longo montar prazo, tudo, né? Sim, para montar tudo. Aham. Uma casinha, por exemplo, apropriada, com Um as cercado. toquinhas, um cercado, os brinquedinhos. Então, passando aquele investimento inicial, a manutenção, financeiramente falando, ela é bem tranquila, bem estável. E é importante falar de toda a documentação também, tem que estar tudo certinho para a pessoa que queira ter um animalzinho desse. Qual que é o processo, doutora? No caso dos porquinhos, eles já são considerados animais domésticos. Já são considerados. Sim, então não precisa de, né, uma documentação específica. Não é necessário. Não é Tá. necessário. Mas é sempre recomendado que eles sejam procedentes de criatórios, né, que tenham um bom manejo, um bom cuidado, a questão sanitária, que a pessoa saiba de onde ela está adquirindo aquele novo membro para a família. Então é interessante pesquisar isso aí, né? A procedência do sim, animalzinho. a procedência do animalzinho, exatamente. Tá, depois leva para casa
e cuidar com a família toda. Eles gostam de crianças, então quem tem criança em casa pode ser um bom companheirinho. Pode sim. Basta ficar de olho, atento aí ao que a criança tá fazendo, né? Agora, Sim. eu percebi que desde que você trouxe a outra canjica, né? Colocou lá da Mônica ali, as duas não param de comer. Tem que equilibrar um pouco a alimentação? Tem que regular para eles não comerem demais ou não? O ideal é deixar à vontade mesmo. O feno a gente deixa à vontade o tempo inteiro. Os legumes e os vegetais, 1, 2 vezes por dia e a ração só à noite. Não pode deixar a ração disponível o dia inteiro. Tá, porque senão eles vão comendo. Vão comendo. E aí engordam demais. Exatamente. A E aí tendência pode à ter obesidade é muito Pode. grande. E aí pode ter problemas com obesidade, então. Sim. E eles precisam, a gente fala, quanto mais espaço, E água? melhor, e água. Para eles também se exercitarem, porque eles têm uma grande tendência de comer, dormir, comer, dormir. São animais, assim, de hábito diurno, né? Então, se eles ficarem muito limitados numa determinada área, isso pode vir, né, a ter problemas futuros, até articulares, dentre outros. Quanto custa, em média, Natália, para a pessoa ter um animalzinho desse, para adquirir um animalzinho desse? A variação de preço é muito grande. Vai depender da procedência do animal, né? O local onde ele vai ser encontrado. Mas a gente já tem, assim, animais em torno de 50, 100, Até 200, 300. 300 reais. Até 300. No caso Isso. dessas duas aí, em média, As duas foram adotadas. adotadas. Mas uma inglesa costuma, se for de um criatório bom, falando, é uns 50 reais. E uma peruana, uns 100, 150 reais. A diferença é bem grande. Dependendo do padrão racial, ele tende a ter um valor agregado mais alto. Então, assim, esses padrões que às vezes são um pouco mais comuns, um valor mais baixo. E aí, quanto mais diferente, mais caro vai Mas ser o preço vai ficando o animalzinho. mais alto, né? Sim. Adorei, gente. Adorei. As duas estão ali à vontade agora. Eu vi que quando tava no sofá, a canjica tava um pouquinho, né? Quietinha. Sentindo assim, meio inibida, não tava gostando. Mas ali ela já tá à vontade, comendo junto com a amiguinha. Tá bem tranquila. Tá bem tranquilo, já tá em casa. Natália, muito obrigada mais uma vez por ter Obrigada, eu que vindo. agradeço. Trazer essas gracinhas pra gente aprender sobre o mundo delas, né? Sim. Gabriela, muito obrigada Muito também obrigada. pelas dicas, viu? Bom, eles vão ficar ali, ó, comendo, à Tá vontade. tranquilas. Já Bom, esvaziaram o pote. Estão comendo e olha, estão quase olhando pra câmera já, viu? Nós vamos para um rápido intervalo. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí.